Oi gente, tudo bem com vocês? Sou a Carol aqui do canal Gibifloras da Carol, da minha coleção para a sua. E hoje vou trazer um vídeo para vocês mostrando como eu faço para fazer as decapitações das minhas matrizes. Para que a gente faz a decapitação? A gente faz a decapitação por vários motivos. Primeiro, para renovar as raízes, trocar a terra, o substrato, ver se precisa de, no corte, você vê se está com algum fungo, o tronco, né, para evitar de perder uma planta. Segundo, para produzir mudas, que é o meu caso aqui, né? Eu vou renovar todas as minhas matrizes, vou cortar as maiores todas e para produção de mudas. E para a gente sempre ter uma planta bonita, gente, porque precisa da manutenção. As gibifloras, elas crescem muito, ficam com o tronco muito alongado, as folhas de baixo vão perdendo a forma. Então, para ficar sempre uma gibiflora linda, bonita, é preciso fazer sempre a decapitação, gente. Tá vendo? Olha, essa aqui mesmo é uma Gorgons Grotto. Olha só como que está com o tronco já bem alongado, tá vendo? Aí a parte de cima fica linda, maravilhosa, porém perde o formato se você for deixando. Então, vamos aproveitar para cortar, renovar as raízes e produzir mudas, gente. Vou aproveitar que é a lua cheia, amanhã vai ser a lua cheia. Então, assim, 2 dias antes, na véspera da lua cheia e 2 dias depois. Esses 5 dias são os dias melhores para fazer decapitações, tá? Por quê? Por causa da força da lua, gente, né? Tudo interfere nas plantas, interfere no mar. Tem gente que não liga, tá? Não liga, corta em qualquer época. Eu também praticamente vou falar que eu corto também, mesmo se for lua minguante, se eu ver que a planta precisa de cortar, eu precisar de cortar para salvar por causa de um fungo, de alguma coisa, eu corto em qualquer lua, não tem problema nenhum. Porém, nesse caso que eu vou fazer a decapitação também para produzir mudas, então eu prefiro esperar nesse período da lua cheia, porque os tronquinhos vão produzir mudas com mais força, né? Na força da lua cheia. Então saem umas mudas muito mais saudáveis, mais bonitas, saem muito mais mudas do que numa outra época. Mas eu não deixo de cortar, gente, em qualquer período. Se eu precisar de fazer decapitação, eu faço, tá bom? Eu acho que julga muito também quando a gente fala, emana coisas boas, entendeu? Se eu falar, não, esses troncos vão produzir, vão me dar muitas mudas, independente da época que eu cortar, eles vão produzir. Você tem que cortar confiante, sabendo que aquilo que você está fazendo é uma coisa boa, entendeu? Para elas. Então, assim, tudo que você fala de negativo atrai o negativo. Tudo que você fala jogando coisas positivas é o que vai acontecer na nossa vida. Então, gente, independente da lua, e não se esquentem com isso, tá? É só você pensar que vai dar tudo certo e vai dar. Não tenham medo, gente, de cortar, tá bom? Mesmo que vocês não queiram produzir, igual é o meu caso aqui, que eu fiz a estufa, eu quero produzir mudas para venda. Mesmo se você não tem esse interesse, gente, mas na verdade é preciso cortar para ter as plantas mais bonitas, para você não perder uma planta com fungo, né? Então, assim, não tenha medo de cortar mesmo se você não quer produzir mudas para venda. Mesmo se você só tem as suas plantas na coleção, né? Mesmo assim, não tenha medo de cortar. Tem muita gente que tem muito medo de cortar, corta com muito medo, né, e tal, e acaba achando que a planta vai morrer. Se você ficar pensando assim e falando assim, gente, tudo de ruim acontece quando a gente pensa coisas ruins. Então, fiquem assim, gente. Vou fazer um vídeo aqui gravando algumas para vocês, eu cortando algumas plantas, tá bom? Porque eu vou cortar todas, mas não vai ter como eu mostrar todas para vocês. Vou mostrar de algumas, tá bom? E o processo como eu faço. Como que eu faço para identificar as cabeças, aonde eu ponho até enraizar para eu poder plantar, tá bom? Então, gente, já fiquem assim, deixe o seu like se você gosta desse tipo de vídeo, compartilhe com seus amigos para que o YouTube entenda que mais gente pode ver esse conteúdo, tá bom? Para chegar a mais pessoas. E já vou mostrar. Então, gente, olha, eu vou começar pela Gorgons Grotto. Vou pegar uma faca, posso também usar esse alicate, gente, que é ótimo esse alicate, eu comprei ele no Mercado Livre, mas porém eu gosto de cortar ele só as hastes florais, olha, porque quando você corta as hastes florais, olha, não machuca a folha, porque às vezes quando você corta a haste floral com a faca, ela acaba machucando a folhinha, né?
Então, assim, na decapitação eu também tiro as hastes florais, tá? Pra mim plantar elas, porque pelas hastes florais a gente também consegue produzir mudas das gibifloras, tá bom, gente? Tanto pelas folhinhas das hastes florais, se você botar no berçário, quanto se você plantar, encostando a terra na primeira folhinha, você planta esse tronquinho, encostando essa primeira folhinha na terra. Gente, aqui vai sair mudinhas, tá? Então, assim, é um processo mais fácil do que você tirar a folha e botar para o berçário para plantar. Porque no berçário, né, tem que ter todo um cuidado aí com o berçário, para ele não ficar muito úmido, também não ficar muito seco. Então, assim é melhor que você consegue identificar também qual planta que é. Você pode escrever o nome aqui na folhinha dela ou no caule, né? Essa aqui, no caso, é a Gorgons Groto. Aí eu coloco aqui na folhinha mesmo. Gorgons Groto. Tá vendo aqui, ó? Identifiquei aqui. Já separo para depois plantar todas. Eu planto também tudo numa cuia só grandona. Planto todas e deixo lá. Tem que molhar também, mesma coisa. Espero o processo só para cicatrizar aqui, para depois plantar. Então, é uma outra forma também para pessoas, às vezes, que não quer decapitar a planta para produzir mudas pela haste floral. É mais demorado, tá? Do que a decapitação pelo tronco, mas dá certo também. O que não dá certo, gente, é você produzir mudas das gibifloras pelas folhas da planta. Essa folha aqui grandona, se você tirar ela, ela não vai dar mudas, tá? Não é igual as equevérias compactas pequenininha que você arranca a folhinha, põe no berçário, ele vai brotar uma muda linda. Não é. Então, o processo de fazer multiplicação das gibifloras é mesmo só pela decapitação e pelas hastes florais, tá bom, gente? Então, vamos lá. Essa aqui, ó, venho aqui com a faca, deixo umas 3 folhas ou 2, ó, tá vendo? Deixei 2 folhas aqui, corto uma, eu sempre gosto de deixar uma inteira e corto as outras que tiverem assim, porque quando for nascendo os brotinhos aqui, gente, eles já vão pegando mais sol. Se você deixa aquele monte de folha assim tampando o caule, ele já nasce estiolado. Então, assim, como já está identificado o tronco, eu continuo, deixo aqui. Adubo ele depois, tá, gente? Depois eu venho com adubinho, ponho em todos os tronquinhos que eu decapitei. Às vezes eu boto até uma terrinha a mais, eu boto um adubinho, que é aquelas bolinhas, é o osmocote, né, que eles falam, ou basacote. Você pode vir e jogar ali para o tronco produzir mais mudas, com mais força. E aí, o que acontece? Ó, aqui tá a cabeça dela. A cabeça eu tenho que identificar, porque na hora que eu for plantar, eu faço uma outra plaquinha para plantar a cabeça. Enquanto eu ainda não vou plantar, porque ela está sem raiz, eu só venho aqui com essa caneta permanente, ou pode ser de caneta Bic também, gente, ela também dá certo. E identifico aqui, ó, Gorgons Groto, tá bom? Não passo nada para cicatrizar, não passo nem no tronco e nem na muda. Por quê? Porque, gente, muitas plantas, a raiz sai daqui, ó, dessa parte. Então, se você veda aqui, demora muito sair raiz pelas laterais. Então, como eu não vou plantar hoje nem amanhã, eu vou deixar aí uma semana até ela enraizar, porque ela vai ficar aqui dentro mesmo da minha estufa. Então, eu posso esperar para plantar. Agora, se eu precisar de plantar ela, vamos supor, no tempo, igual eu não... Olha, essa outra aqui é a No Way. Olha que planta maravilhosa, gente. Olha o tamanho já do tronco dela, que ela está. A No Way. Vou pegar também a faca. Vou ver uma posição aqui, onde fica um lugar que dá para sobrar algumas folhas de embaixo. Olha, saiu perfeitinha, sem estragar nenhuma folhinha de cima. A cabeça linda, tá vendo? Compacta. Aqui, quando começar a enraizar, gente, vai ficar uma planta maravilhosa. Não vai ficar aquela planta pescoçuda igual ela já estava. E o tronquinho vai me produzir muitos bebês. Então, é por isso que a gente faz a decapitação. Para produzir mudas, para renovar as raízes, para a planta ficar linda. Tá vendo? Essa é a No Way. Venho também, identifico a folhinha dela por baixo até eu plantar.
Norway. Prontinho, deixo junto com as outras aqui para tomar o sol, já nessa bancada, porque aqui vai ser aonde mesmo eu vou botar elas depois, quando eu plantar elas. Todas vão ficar nessa bancada. E aí, tá vendo, gente? Olha essa aqui, essa é a anjo caído. Tá vendo que o tronquinho dela tá soltando umas raízes em cima? Isso aqui tudo pode ser algum probleminha já de algum fungo que tem. Quando você vê que a sua planta começa a soltar raízes aéreas, você também precisa de cortar. Então, a gente já faz esse processo por vários motivos, né, gente? Então, vamos lá, ó. Corto aqui. Ó, não tem nada no tronco, tá limpinho, graças a Deus, é porque às vezes ela fica mesmo muito estiolada. Ó, essa tem haste floral, eu vou vir com o alicate, vou cortar a haste floral, ó. Você corta ela, tá vendo, gente? Ela não machuca as folhas, esse alicatinho é ótimo. E identifico aqui a haste, coloco o nome, anjo caído. E essa aqui, como só sobrou uma folha, eu não vou cortar aqui ela, não. Vou deixar só ela aqui mesmo. Então, vamos lá. Anjo caído, você pode escrever aqui também no tronco, ó. Anjo caído. E na cabeça que ficou. Anjo caído. Tá vendo? Gente, então fica assim, vou encerrar esse vídeo por aqui, falando para vocês que não tenham medo de cortar, de renovar as raízes das plantas de vocês, porque tudo é um processo, gente. Às vezes, com certeza, a gente perde uma ou outra, às vezes algum tronquinho não produz. Gente, mas é assim, é muito pouco a perca quando você faz isso, quando você não tem medo, do que quando você deixa sem cortar, tipo 2, 3 anos, uma planta crescendo, sem mudar o substrato, sem fazer a poda, entendeu? Então, gente, não pensem assim, tá bom? Pensem, ó, pensamentos positivos sempre, em tudo, gente, nem só nessa questão, né, das plantas, mas na nossa vida em geral, que a gente leve isso. Não temos medo de errar, não temos medo de fazer o que é certo, né? Pedir orientação a Deus sempre em todas as coisas, para que a gente não tenha medo do que pode acontecer, né? Fazer tudo conforme a vontade de Deus, pedindo a Deus orientação e sabedoria para que nossos planos e nossos projetos possam sempre se realizar. Então, gente, fiquem assim. Deixe seu like aí, curtam esse vídeo. Estou muito feliz aí com vocês novos que chegaram já no canal, que se inscreveram, tá bom? O canal tá começando a crescer agora. Eu tô muito feliz que vocês estão aqui comigo, tá bom, gente? Então, ó, todas as minhas dicas eu vou passar para vocês, todas as informações que vocês precisam saber. Cultivo, né? Cada um tem uma forma de cultivar, mas a gente passa o que a gente aprende, né? Tudo é o aprendizado com o tempo que a gente vai cultivando e vai mostrando para vocês o resultado de como fica, né? Quando a gente faz com amor e com o coração. Então, gente, fiquem assim. Até um próximo vídeo, se Deus permitir. Tchau!